Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse, perdão, a esse grupo familiar. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que, aliás, o pastor João, muitíssimo bem, ele colocou no seu último domingo. Não sei se todos vocês estiveram na igreja, mas aquele que esteve sabe que foi uma palavra muito abençoada. Tem algumas coisas que se referem àquilo que o pastor João disse, mas era um estudo que eu estava fazendo, então eu estou colocando. Espero que isso seja sei lá, um complemento, ou não vou colocar nada acima da palavra do pastor João, mas o pastor João falou tudo, tá? Mas deixa eu colocar para vocês aquilo que está referido em hebraico. O que vai ser diferente nesse estudo é que vou trazer Jesus, exatamente, nós vamos trazer Jesus aonde? No tabernáculo. Eu vou trazer Jesus no tabernáculo, o que ele representa para o tabernáculo e o que a bênção sacerdotal, junto com o tabernáculo, querem ter a ver com Jesus. Tá? Então, fique comigo, porque realmente vale a pena esse estudo, que eu tive que estudar muito a respeito disso. Realmente, eu também fiquei bastante animado e aprendi muita coisa estudando esse assunto. Tá bom? Já faz algumas semanas que eu estou estudando esse assunto. Muito bem, eu vou começar com um versículo que, aliás, o pastor João também colocou. Ve'asuli em hebraico, né? Para quem conhece hebraico vai entender. Ve'asuli mikdash veshachanti betocham. E farão para mim um mikdash, um santuário, veshachanti, vem da palavra Shekhinah, né? Vocês conhecem a palavra Shekhinah, que é a presença de Deus, betocham, tá? Em português está traduzido assim, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Não estou explicando nada a respeito, vocês vão ver que tem várias versões, né? Acompanha comigo, vale a pena. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês entenderem muito bem o que é o santuário. Esse aqui é um tabernáculo. O tabernáculo era isso. Era colocado no deserto, né? O pessoal ficava em cima disso, ficava todo mundo amontoado, né? E aqui, olha, está vendo aqui? Ele está dividido assim, ó, tem um pátio, o átrio, né? Tem a mesa dos pães, santo, aqui é um santo lugar, né? Não é ainda o santo dos santos, o santo é aqui, no finalzinho de tudo. Aqui vocês se lembram, né, que só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote, né? Muito bem. Esse aqui é mais uma ideia para vocês começarem a visualizar. Esse aqui é uma arca, é a arca da aliança, certo? Você vê que ela tem em cima dois querubins, né? Dois querubins de cabeça baixa, nós vamos entender daqui a pouco por que eles são de cabeça baixa, né? E aqui eram feitas propiciações, eram feitos sacrifícios para poder. Os judeus levavam os seus sacrifícios para pedir o seu perdão a Deus, né? Tá? Quando é que era feito isso? Em Yom Kippur. Você sabe disso. Yom Kippur é o dia do perdão em Israel, que acontece logo depois do Rosh Hashanah, que é o final do ano, certo? Aqui era o tabernáculo, vocês estão vendo aqui de uma forma um pouco diferente, né? Era assim, lugar santíssimo, aqui é a mesa santa, o lavatório, o altar de sacrifícios, o átrio, né? E que eu mostrei para vocês lá. Então, interessante é o seguinte, que no acampamento, durante os 40 anos, né, que os judeus passaram no deserto, né, o acampamento era exatamente assim. Você sabe quantas tribos existiam em Israel, né? 12 tribos. Essas 12 tribos se espalhavam em quatro cantos, exatamente como vocês estão vendo aqui. Tabernáculo, esse tabernáculo que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui, ficava aqui no meio, e ficava, essas tribos, são as 12 tribos de Israel, a tribo de Judá, a tribo de Ruben, Efraim, etc. Com todos os tribos, são quantos? 3 vezes 4, 12 tribos, né? Todas ficavam aqui exatamente nessa posição. Quando Deus mandava andar, eles se levantavam e andavam, o tabernáculo ia na frente, e eles ficavam todos atrás, aí chegavam no lugar, mandava descer, colocava exatamente o tabernáculo nessa posição, e as tribos exatamente também nessas posições. Por acaso, você acha que por assim, não tem nada por acaso. Realmente não existe acaso para Deus. Ele mandava colocar assim, tá? Ah, tentar começar a colocar alguma coisa de Jesus. Vocês percebem que essa posição que nós estamos vendo aqui, ela representa uma cruz. Você pode enxergar uma cruz aí, né? E isso representa exatamente o quê? É a representação da Shekhinah, como disse para vocês aqui, Shekhinah. Shekhinah é o quê? A presença de Deus. Então, isso daqui, no deserto, de 40 anos, representava a presença de Deus no meio do povo. Durante 40 anos, a presença de Deus esteve junto com eles.
Por isso que ele começa falando aqui, e me farão um santuário, eu habitarei, né, no meio deles. Então, isso era o santuário, era o tabernáculo, né? E Jesus, ele representa exatamente a Shekhinah. Jesus acompanhava todos os judeus durante 40 anos no deserto, exatamente como... Vocês vão ver isso aqui melhor, lá embaixo, tá? Eu trouxe para vocês um versículo aqui que fala assim, a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias para lhes buscar lugar de descanso. Sempre era assim, tabernáculo, santuário, no meio, assim, pousavam um dia, dois, um mês, dois, como Deus mandava. Levanta acampamento, levantava acampamento e saíam, mas sempre o tabernáculo no meio. Vocês vão ver isso nas fotos agora. Esse aqui, então, é aqui, é uma arca da aliança, que em hebraico chama Brit. Olha, anota esse nome Brit, porque não vocês vão usar muito. Brit, que é aliança, né? Então, como é que chama? Brit Aaron. Aaron Abrit. Aaron Abrit é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Tá? Que é a arca da aliança. Você vê que não existe a palavra lei, existe aliança, né? Sempre é Brit. Vocês vão ver que existe também a circuncisão. Como é que é Brit? É Brit Milá, que é conhecida como circuncisão. Os filhos homens acontece isso no 8º dia do nascimento deles. Isso aqui simboliza a aliança da palavra de Deus com Abraão. Vocês conhecem a palavra de Deus com Abraão, né? Isso era simbolizado através dessa aliança, Brit Milá, aliança da palavra. Então, quando Deus dá a palavra, ele faz uma aliança dessa palavra através de tirar um pedaço da carne, né, da pessoa. Então, é um símbolo da aliança da palavra de Deus com Abraão, certo? Muito bem. Inclusive, aqui está escrito, sabe, a palavra dizia que eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Né? Vocês conhecem, muito bem. É assim que andavam, estão aonde? Onde é que eles estavam andando aqui? No deserto. Eles andavam assim. Ia na frente, né? E a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, sempre diante deles. Caminho de 3 dias para eles buscar um lugar no deserto. Que é aquele versículo que eu falei, mas é assim, essa é a foto que representa isso. Tampa da arca da aliança. É ali que eram feitos os propiciatórios, como já expliquei para vocês. Ali sobre a tampa, no meio de 2 querubins se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com vocês e lhe darei todos os meus mandamentos destinados a Israel. Êxodo 25, tá? Vocês percebem que parece que eles dois são cabeça baixa, né? Porque realmente a luz é tão forte, representando que a luz é tão forte, que eles não poderiam levantar a cabeça para isso. Ok, muito bem. Onde ficava a Arca da Aliança? No tabernáculo, dentro do tabernáculo. Então, existe o tabernáculo, e dentro do tabernáculo existia esses compartimentos todos, e a Arca da Aliança ficava onde? No Santo dos Santos, que é exatamente aquele último quarto que vocês viram no desenho, tá? Então, só para dar um nome de hebraico, tabernáculo quer dizer Mishkan, exatamente vem da palavra Shekhinah, que vocês conhecem, e o Santo dos Santos é conhecido como Kodesh HaKodashim. Kodesh, você sabe, santo, né? Kadosh, né? Em hebraico. Kodesh HaKodashim, exatamente, quer dizer Santo dos Santos, tá bom? E Mishkan quer dizer tabernáculo. Então, esse daqui seria o quê? O tabernáculo, né? Esse aqui seria exatamente a Arca da Aliança, né? Onde, e ficava onde? Fica nesse último compartimento aqui, certo? Ficava aqui. Então, o sumo sacerdote, que exatamente era o irmão de Moisés, que foi nomeado pelo próprio Deus, né? Para ser o primeiro sumo sacerdote. Então, ele e seus filhos também eram sacerdotes, né? Eles entraram, só ele, não entravam nem os filhos. E uma vez por ano, para exatamente fazer o sacrifício com relação ao povo todo de Israel e pedir perdão a Israel para que todo mundo pudesse ser inscrito no livro da vida. Então as pessoas iam, se arrependiam, pediam perdão a Deus, Yom Kippur, Kippur. Isso aqui é conhecido como capará. Capará é uma palavra muito utilizada em Israel. Capará é isso, mais ou menos, é para tirar os nossos pecados. Então essa Arca da Aliança era feita de, como é que era? Muito bonito, né? Vocês estão vendo aqui? Que madeira que é essa? Era madeira? Era ferro? O que que é? Isso aqui era madeira chamada acácia. Sabe que ela era coberta? Depois dessa madeira, ela era totalmente, vocês estão vendo que está dourado, né? Ela era totalmente coberta, de dentro e de fora, por dentro e por fora,
de ouro da melhor qualidade. Tudo isso aqui foi determinado por Deus. Tudo isso foi determinado por Deus. Tudo isso para quê? Para que ele pudesse estar junto conosco, junto com cada um de nós. Deus queria isso, ele pediu que fôssemos fazer isso na época, para que ele pudesse nos receber, para que ele pudesse, vem comigo, eu quero ter você, para que a gente pudesse estar, para ele tomar conta de nós, para que a gente pudesse ter acesso a ele. Continuando. Onde é que se fazia o sacrifício? Caporit é propiciatório que chama. Né? Isso aqui chama capará. Capará é cobrir. Quando você cobre alguém, se para capará. É uma redenção, é uma expiação. Por isso que existe Yom Kippur, que vem exatamente da palavra capará. Então, capará e Yom Kippur. Dia de cobrir pecados, dia de perdoar, onde o sumo sacerdote entraria, então, só naquele dia, no Santo dos Santos. E uma vez que ele entrou lá, ele entrava para pedir perdão em nome do povo inteiro. E ele não entrava com aquela roupa costumeira, com os 12 tribos em ouro, tal, as pedras. Ele entrava vestido de branco. E olha a representação nessa imagem do fogo, né? Do luz, vamos chamar de luz. Deus é luz. Dessa luz que era tão forte que realmente ninguém mais podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, que era protegido por Deus. E vocês vão ver por mais o que, né? Então, esses são os querubins, né? Querubins, você sabe que eles estão no topo da classificação, depois disso vem os serafins, né? Mas no topo não estão os querubins. Então, vocês estão vendo os querubins aqui, em hebraico é cruvim são os querubins. Isso era em cima da tampa. A tampa se fazia o quê? Como eu acabei de falar, se fazia os propiciatórios, se fazia os sacrifícios, tá? Olha que imagem linda, né? Eles ficaram de olhos fechados, porque eles estão na presença de Deus. Eles entendem que eles estão na presença de Deus. E a presença de Deus é luz. Eles não poderiam, de forma nenhuma, abrir os olhos e nem levantar a cabeça. Como é que acontecia esse estudo abençoando o sacerdote, sumo sacerdote? Então, eles abençoavam assim, ó, tá vendo? Essa roupa deles, mais ou menos, vocês estão vendo aqui, tem 3, vezes 4, 12, representando as 12 tribos, era uma pedra preciosa, cada um, o sumo sacerdote usava isso, e o povo ficava lá fora, não podia entrar. Você fazia um sacrifício, está vendo o sacrifício? E esse sacrifício, depois de ter feito esse cordeiro, o que aconteceu com esse sangue? Era aspergido aonde? A tampa aqui, onde era feito o sacrifício. Vocês vão ver na foto mais embaixo. De novo, cordeiro, sangue. Jesus está aí? Nossa, ele está aí também. Aonde ele está? Na tampa. Na tampa, ele está aqui em cima. Jesus acompanhou o povo de Israel 40 anos no deserto. Fez eles vencerem todas as batalhas que foram necessárias. Fez eles chegarem até a Serra Santa. Jesus, vocês conhecem Jesus? Yoshua. Vamos ver melhor. Você vê que está ficando mais claro, vocês estão vendo mais informações. Então, olha, era asperisco do sangue, está vendo aqui? Ó, vamos ver aqui. A luz representava a presença de Deus, certo? Deixa aquela foto aqui, cadê aquela foto que eu trouxe? Mas tá bom, daqui a pouco, espero que ela chegue. Mas era aspergido, que só vê esse pedacinho aqui, mas era aspergido sangue mesmo em cima da tampa. Muito bem, sangue de Jesus, Shekhinah. Tem muita gente que fala aqui no Brasil, fala Shekinah. Tem até os louvores para Shekinah, né? Mas é Shekhinah. Tá bom, tudo faz, tá certo. Quem cobre a gente hoje? Quem protege a gente? Quem aceita os nossos sacrifícios? Não existe mais tabernáculo, não existe mais Santo dos Santos. Então, quem nos cobre hoje é o sangue de Jesus, gente. Ele que nos traz, pela graça, a capará. O que é capará? É o nosso ele nos cobre, ele nos defende, ele nos reconcilia com Deus. Vamos ver o versículo que fala isso em Hebreus. Acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Que trono da graça é esse? Shekhinah,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. É, é isso aí, né? Parece que é exatamente isso. A Arca da Aliança tem essa função. A tampa da Arca da Aliança tem exatamente essa função. Vocês percebem que sempre foi muito difícil o acesso a Deus, né? Sempre foi difícil, né? Daquele tempo. Daquele tempo, bem grande que eu falei, né? Só que Jesus veio nos abrir o caminho. Vocês percebem isso? Quando ele esteve na cruz, imediatamente se rasgou o manto e ele abriu o caminho para nós. A gente pode falar com ele quantas vezes e a hora que vocês quiserem. Vocês têm acesso a ele. 24 horas sobre 24 horas. É só você falar com ele. É só você andar no caminho dele, para ele falar com você também. Você tem que estar no caminho dele. Mas Jesus nos abriu o caminho. Ele nos disse-lhe Jesus disse, eu, ele, sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso que nós estamos fazendo aqui, ele é a vida. Nós não vivemos sem ele. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, não. É vem, porque ele é lá, ele é ali lá. Se não por mim, não tem outro jeito. Ele veio aqui para abrir um caminho para nós. Repetindo, né? Essa parte é interessante, não é importante. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 3, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, nós somos redimidos por Jesus. Romanos, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados. Vocês estão percebendo onde é que ele está na arca? Onde é que ele está em todos os lugares? Ele está na primeira palavra, da primeira. Ele está em tudo. Está de ponta a ponta, na primeira palavra, na primeira letra. Elementos da arca. Sabe o que tem dentro da arca? Ela não vazia, não. Existia o seguinte: Luchot Abrit são as tábuas da lei, certo? Tinha a vara de Arão, que é essa aqui, ó. E tinha tábuas da lei, aliás, já falei, né? E tinha um pote com maná. Esse aqui era o maná, certo? Então, presta atenção. Tudo que tinha aqui dentro não dependia do homem, vocês percebem? A nossa salvação que veio, ele nos tirou do Egito, nos levou à terra prometida, tudo isso aqui na arca tinha o quê? Tinha as tábuas ali que ele que fez, Deus fez. Deus escreveu. Tinha o maná que descia do céu, Deus mandava, né? E tinha que a vara que não tinha nenhum poder, Deus deu poder a ela. Então, todos os elementos representavam a força de Deus, independente de qualquer ação humana, de qualquer força humana. Tudo bem? Dá para entender? Muito bem, muito bom. Vamos encontrar Jesus na bênção arônica? Vamos lá juntos? Vamos tentar encontrar. Me acompanha, que isso é muito legal, muito interessante. Vocês, vocês lembram da bênção? Eu expliquei isso aqui, dei uma aula isso aqui. Isso aqui é a posição que a gente faz da bênção. Eu expliquei para vocês. Isso aqui representa a letra Shin, que é Ben Shaddai. Então, quem está abençoando, na verdade, é El Shaddai. Quem é El Shaddai? É Elohim Shaddai. Quem é Elohim Shaddai? É Deus Todo-Poderoso. Certo? Aí você chega no tabernáculo, você chega no sumo sacerdote. Nos sacerdotes, eles abençoam exatamente como eu estou falando para você, só que o que eles fazem? Eles fazem assim também. Ó, tá vendo? Você está vendo que isso aqui tem um triângulo aqui no meio? Esta é a posição que eles abençoavam todos os judeus. Tá? Por que então era feito isso, a posição das mãos? Vocês vão entender agora. O sumo sacerdote foi escolhido diretamente por Deus, como disse para vocês. Ele era encarregado de nos representar diante do Deus eterno. Por isso que disse assim, quando você tiver que abençoar o povo, fale assim, né? Birkat Kohanim, que é a bênção dos Kohanim. Kohanim quem são? Quem é Kohen? Kohen é todo aquele que descende de Arão. Arão é o primeiro sumo sacerdote, Kohen, é a tribo de Levi, que foi destinada exatamente para cumprir com as obrigações do templo. Né? Você sabe disso.
É a única, inclusive, que não recebeu nenhum terreno de Deus, né? Muito bem. Mas isso é o assunto para outra palavra. Então, ele é utilizado pelos Kohanim. Eram todos chamados Kohanim, certo? Até hoje, qualquer sinagoga que você for no mundo inteiro, é rezado, eles chamam de reza, é rezado essa bênção, Birkat Kohanim, direto, certo? E acontece exatamente assim. Vão os Kohanim na frente, o que é Kohanim? São os descendentes de Arão. Então, eles vão na frente, faz essa posição, todo mundo fecha os olhos, coloca o talit em cima da cabeça, e eles repetem palavra por palavra, enfim. Isso aí a gente pode explicar melhor no outro dia. Mas perceba uma coisa, essa aqui é a bênção, você conhece, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer, né? Vocês conhecem, Senhor sobre ti levante, muito bem. Vocês percebem que existem três vezes o nome de Deus, né? O Senhor, o Senhor, o Senhor. Tetragrama três vezes. Yivarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha. Peonet Adonai panav elecha. Três vezes o nome de Deus. Então, essa é uma bênção considerada tríplice. Três. Lembra o que três? Lembra, né? Terceiro mandamento, outra vez três. Terceiro mandamento. Não tomará o nome de Deus em vão. Eu expliquei isso para vocês. Vocês têm dentro de vocês Deus. Lembra que eu falei para vocês? Você não vai ignorar a presença de Deus dentro de você. Então, respeita isso e ande no caminho dele. Vocês lembram que eu expliquei isso? Lotissá em hebraico, não seja, se você vestiu a roupa de Deus, se você se considera já com Deus dentro de você, se Ele está habitando dentro de você, ande no caminho de Deus. É isso que quer dizer. Tá? Não tomará o nome de vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Não é escrever o nome dele, não. Não é falar com a boca. Isso aí é você fazer uma coisa contrária ao que ele tem de princípio. Tá? E a bênção, então, seria assim, ó, total, né? Fala a Arão e os seus filhos, que também eram sacerdotes, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, o Senhor, e o Senhor, né? Assim porão, olha, presta atenção, o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. É dessa forma, colocando três, olha, colocando um, dois, três vezes Senhor. Ai, vocês estão entendendo, né? Acho que vocês conseguiram entender. Que você vai colocar o nome de Deus, que é três, Pai, Filho, Espírito Santo, dentro, sobre os filhos de Israel. E aí ele vai abençoar a gente. É assim a posição aí. Aqui está a bênção. Yibarech Adonai Bishmerecha, Yair Adonai Panav Elecha Behuneika, Issa Adonai Panav Elecha Ve'asem Lecha Shalom. Essa aqui é a bênção. Muito bem. Qual o significado, então, e qual a relação de tudo isso que eu falei para vocês com a Arca da Aliança? Se você olhar a Arca da Aliança, você vai ver exatamente os dois querubins deitados com as mãos, né, em cima da arca. O que representa uma tríplice coisa? É um triângulo, né? Olha o triângulo aqui na arca. Está vendo aqui? Olha o triângulo aqui. Mais uma. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Deus nos ensina, ele ensina aos sacerdotes como devemos colocar o nome de Deus sobre os filhos de Israel, né? Por isso que eles fazem essa bênção assim. Ó. Vocês lembram? Assim, com o triângulo, certo? Tríplice, sempre três, certo? Ó, dá para entender? Isso assim, ó. Assim, pode tirar foto agora. Inclusive nos túmulos dos sacerdotes eram colocados isso aqui nas lápides, né? Que chamam lápides. Que aí, quem passava ali falava aqui morava um levita. Esse tal era levita. Não sei se hoje é usado assim. Eu creio que continua sendo assim também. Aliás, uma pergunta que meu pai era considerado levita. Por quê? Eu não sei. Se ele era levita, eu também sou. Então, porque eu sou, também não sei. Mas
De onde que a pessoa sabe que depois de tantos anos, depois de milhares de anos, como é que a gente sabe que é levita? Não sei. Meu pai era considerado, mas tá bom. Não contam os rabinos, sabe o que, que eles contam? Aliás, não contam, não, nos contam, desculpa, que saía até luz da mão deles. Quando eles faziam essa posição, saía luz. Sabe o que saía luz? Representando a luz do Eterno. Quando eles abençoavam o povo com essa bênção arônica, saía uma luz aqui desse triângulo. Você sabe o que é isso? Mas que luz seria essa? Você sabe? Como é que fala assim? E o Senhor faça resplandecer. Essa luz que eu estou falando. Não é uma luz da Eletropaulo, não. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Está escrito isso. Essa faz parte da bênção. Olha aqui como é que ficava. Cheio de luz. Está vendo como é que era? E lembrando que uma vez por ano entrava assim, e ó, está aqui essa foto aqui, está vendo? Esse aqui é o sangue. E aqui aspergia esse sangue do cordeiro, exatamente era colocado onde? Na tampa. Isso acontecia quando? Em Yom Kippur. O que representa sangue do cordeiro? Não precisa nem explicar, claro, é Jesus. Em cima da tampa, e entre os dois querubins, vocês estão vendo aqui, ó, pairava a presença do Eterno. O que é a presença do Eterno? Shekinah. O que é Shekinah? Você sabe que a Shekinah é a presença de Deus. E essa, ele representa a luz. E ele é luz. E saía daqui. Parava a luz de Deus, a Shekinah. A luz da presença de Deus era coberta por uma nuvem, sabe por quê? Porque para que não acontecesse nada, o sumo sacerdote, se ele entrasse e essa luz fosse só luz, sem estar coberto por essa nuvem, ele não aguentaria. Ninguém aguentaria, nem o sumo sacerdote. E onde é que está escrito isso? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quem visse a face de Deus, que essa luz, morrerá. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório. Isso aqui, propiciatório. Que está sobre o testemunho para que não morra. Então, por isso que tinha coberto. Tá? Agora vamos entender o que representa tudo que nós falamos até agora. Ó, o que isso aqui significa? Você já sabe, né? Olha, a luz aqui, ó. Olha a mão dos sacerdotes. Eles traziam, na verdade, com essa posição, a representação da Shekhinah, da presença de Deus. Isso que eles faziam. Olha o que saía daqui, seria isso aqui, ó. Essa presença de Deus. Isso se chama Shekhinah. A glória de Deus pairava sobre tudo isso aqui. É a glória de Deus. Ó, olha que lindo. Mais um entendimento interessante é o seguinte. Ó, isso aqui está em Bamidbar, números, né? Quer dizer, acontecia que partindo a arca, Moisés dizia, levante-te, Senhor, Senhor José Babé, quer dizer, tetragrama, e dissipados sejam os seus inimigos, e fujam quando eles iam embora. E quando ele, posando ela, ele volta ao Senhor para os muitos milhares. Então, levanta-te, Senhor, e volta, Senhor. Levanta-te, então, entendido como um triângulo, e volta, um triângulo ao contrário. Não é isso? Isso fez o que acontecer? Dois triângulos aconteceram aqui, ó. Ó, filho de Davi. Certo? São dois triângulos, não é isso? Olha que coisa interessante. Como é que serve Davi, que era um rei? Com três letras. Três de novo. Dois triângulos, dois triângulos. Gente, tem muita coisa que quer dizer, tá? Esse aqui era o soldado. Gente, Deus nos ama. Ele te ama, ele me ama, ele ama todos nós. E quer ter intimidade conosco. Ele quer trumar, ele quer uma oferta, certo? Vou explicar muito rapidamente, que não dá para falar mais, está muito. Mas vai dar para vocês pegarem o melhor, o mais importante. Mishkan é o lugar onde Deus habita. Mishkan. Onde que Deus habita? No Mishkan. Shekinah é o santuário. Por isso que fala, e habitarei dentro deles.
neles. Em outra palavra, neles, presta atenção. Dentro deles. Percebe que é dentro? Eu falei dentro, né? É dentro mesmo. Se você pegar em hebraico, você vai ver que você vai morar. Me façam um santuário para que eu more no meio deles. Ele não fala que vou morar no meio do santuário. Ele fala, vou morar no meio deles. Portanto, gente, Deus está morando em você, em mim, em todos nós. E aprofundando só um pouquinho mais, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O santuário também está dividido, estava dividido. Pátio, lugar santo e santo dos santos. O pátio é quando você dá mais valor ao corpo físico. Você se desconecta da alma e do espírito. Lugar santo, quando você quando acessa mais a alma e o espírito. E a parte do corpo você deixa para lá um pouco. E aí, quando você está no Santo dos Santos, é quando você dá mais valor ao espírito. Quer falar com Deus? Dá mais valor ao seu espírito. Veja as coisas no espírito. Jesus, quando veio aqui, ele falou: Eu vou ensinar a vocês o espírito da palavra. Não sigam a palavra, sigam o espírito da palavra. Não é isso? Ele veio colocar, escrever nos nossos corações. O que tem no nosso coração? O Espírito Santo. Gente, nós completos, nós todos, você e eu, nós temos também três: corpo, alma e espírito. Mais uma coincidência. Resumindo tudo isso que eu falei. Deus se comunicava com Adão sempre. No paraíso, ele tinha sempre contato com Adão. Adão falava com Deus na hora que ele queria, e Deus falava com ele também sempre. Adão tinha intimidade com ele. E aí Adão pecou. Imediatamente ele perdeu a comunicação. E perdeu a intimidade com Deus. Tanto que ele fica sem roupa. Você sabe da história, né? Vocês podem ler depois em Gênesis. Ele ficou com vergonha. Ele começou a perceber coisas que ele não percebia. E olha, presta atenção. Deus, Deus que me ama e que te ama, ele quer voltar a ter essa intimidade conosco. De que jeito? Através do arrependimento, claro, da tshuva em hebraico. Esse é o canal. Sabe que canal? É o espiritual. Sabe que esse canal que é representado? Ele mora aqui dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, repita comigo. E me farão um santuário. E habitarei aonde? Dentro deles. Isso que quer dizer esse versículo que eu comecei a falar logo no começo. E habitarei dentro deles. A tradução do hebraico dá exatamente isso que eu estou falando para vocês. Betocham. Betocham é dentro. Dentro deles. Entendeu? Eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Quem me segue nunca andará em trevas. E ele também diz que vós sois a luz do mundo, que nós refletimos a luz dele. Andemos na luz de Jesus, continuamos refletindo a luz de Jesus e seremos luz para toda a humanidade. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Desculpa a demora desse curso, dessa aula. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, 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 שלום. Shalom ubrachá em nome do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Yoshua HaMashiach. Volta logo, Senhor Jesus. O Senhor está sendo aguardado. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Todos os nossos pastores, todos os nossos líderes, todos os nossos presbíteros, diáconos, todos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, todos, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua casa. Amém e amém. Obrigado por ter assistido.